para não ficar longo o vídeo e vocês ficarem cansados. Atividade 4, já estamos lá na página 65 e vamos falar do contexto algébrico, tá? Deixa eu ver uma coisa que me parece... Ah, não, tá ainda partilhando. Fiquei com medo de não estar sendo gravado e eu estar falando tudo isso à toa. Vamos lá. Atividade 4, a página 65, então vamos falar de contexto algébrico. Aliás, geométrico. O que é o contexto geométrico? Nós vamos tentar associar a álgebra que nós estamos estudando com situações em que aparecem figuras geométricas, tá? Então, olha lá o exemplo. A Cláudia está fazendo... A Cláudia está fazendo uma reforma e comprou 2 placas retangulares para colocar na parede e fazer uma decoração. Ela vai precisar juntar as 2 placas para que seu projeto dê certo. Ao juntar as 2 placas, sem sobrepô-las, quer dizer, sem pôr uma em cima da outra, e sem deixar espaços entre elas, quais serão as novas medidas de comprimento e largura de acordo com as indicações da figura abaixo? Então, o que você tem que pensar, pessoal? Vai juntar essa placa com essa, tá? Então, vamos lá, ó. Resposta. Vamos pensar no comprimento. Qual será o novo comprimento da nossa figura? Se eu juntar aqui, ó, pegar essa placa X e grudá-la aqui, o que vai acontecer? A largura vai continuar sendo a mesma, só que o comprimento vai ser o quê? X mais 2x. Se eu tenho termos semelhantes, como eu tenho aqui, todos eles têm a mesma letra, eu junto. Então, vai ficar 4x, tá? Fácil, né? Atividade 4.2. Para fazer a decoração, ela usará gesso no contorno da placa. Expresse a medida desse contorno com uma expressão algébrica. O que eu tenho que fazer? Encontrar o perímetro. Como que eu faço para dar a volta nisso tudo? Você vai pensar que aqui, ó, no comprimento, você vai ter 4x. E em cima também você vai ter 4x. E nos 2 lados, x. Então, olha só. Para fazer o contorno, o que a gente pode fazer? 2 vezes a medida que está embaixo, mais 2 vezes a medida que está em um dos lados. Então, vai lá, 2 vezes 4x, mais 2 vezes x. Isso aqui dá o quê? 2 vezes 4, 8. 8x mais 2x daria 10x. O que isso significa? Significa que se esse x for 5, é 10 vezes 5, 50. Se esse x for 2, é 10 vezes 2, daria 20, tá? Então, esse x é uma variável, não importa o valor que eu tenho aqui, eu vou ter encontrado uma relação entre o perímetro e a medida do lado, tá? Vamos para a próxima. Atividade 4.3. Um fazendeiro, preocupado em não danificar o solo e fazer o plantio de café de forma correta, contratou um engenheiro agrônomo para avaliar a área que tinha disponível para a plantação, em formato de um retângulo. O engenheiro percebeu que, para aquele terreno, as medidas dos lados podiam ser representadas por x² mais 6 e x, ou seja, pensa um retângulo, um lado você vai colocar a medida x² e no outro x² mais 6. Sabendo que x é igual a 12, determine a área da plantação. Vamos pensar então na ideia que eu já estava iniciando com vocês, pensando num retângulo, tá? Substituindo o valor de x por 12, obtemos as dimensões dos lados. Assim, nós vamos ter o seguinte, o lado que vale x² mais 6 vai ser 12² mais 6. 12² é 144, mais 6, um lado vai dar 150. O outro lado, que a medida é só x², a medida vai ser 144. Aí agora, eu vou fazer a área. Qual que é a área? É a medida da multiplicação entre os 2 lados, comprimento vezes largura. 150 vezes 144 dá 21.600, tá? A unidade de medida é metro quadrado, tá? Não quer dizer que esse número eu vou elevar ao quadrado.
É metro vezes metro, por isso dá metro ao quadrado. 4.4 está pedindo para fazer um problema que usa a relação algébrica, tá? Eu fiz intencionalmente este problema aqui para vocês perceberem que ainda falta elementos para a gente resolver esse tipo de situação aqui. A menos que apareça, como no exercício anterior, que seja dado um valor de x, aí eu consigo resolver. Se não aparecer, aí a gente cai numa situação que não dá ainda, eu não vou ensinar vocês a resolverem, mas chegamos na expressão. Lembre-se de construir, então, uma relação entre os dados do problema. Vamos usar um terreno retangular para essa situação, onde o comprimento excede a largura em 5 metros. Sabendo que a área total do terreno é 120 metros ao quadrado, quais as dimensões desse terreno? Então, olhando no desenho, vemos que a largura pode ser x e o comprimento, então, seria x mais 5. Calculando a área, temos que comprimento vezes a largura tem que ser 120, que foi dado aqui, x mais 5 vezes x tem que ser igual a 120. Quando eu faço a distributiva aqui, eu chego numa equação quadrática, x ao quadrado mais 5x igual a 120. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Nós ainda não abordamos como faz a resolução desta situação, certo? Então, veja só. Esse exercício fica difícil de ser resolvido. Agora, se eu falar assim, quais as dimensões desse terreno, sabendo, deixa eu colocar a letra maiúscula, sabendo que x vale 4. Aí eu consigo fazer, quer ver? Ou eu posso substituir aqui no desenho, ou eu posso chegar aqui no final e fazer, vou colocar daqui para baixo, acho que vou ter que diminuir um pouquinho a letra, vamos ver o que eu consigo ajeitar aqui para ficar bom para visualização. Aí, já deu, ficou bom. Ficou bom nada, professora, o X ficou aqui no ar. Pronto, agora ficou joinha. Vamos mudar. Aqui, vamos substituindo x igual a 4 na expressão. Por que nós vamos fazer isso? Porque um dos objetivos dessa aula é encontrar o valor numérico para uma expressão. Então, o que é encontrar o valor numérico? É encontrar o valor dado uma informação. Então, assim, eu cheguei na expressão algébrica, e agora eu vou encontrar o valor numérico para essa expressão, dado que a área... Aliás, vamos tirar aqui o... Aí, aqui eu posso tirar esse valor, sabendo... Vou tirar isso aqui, tá? Quais as dimensões eu posso tirar? Por que eu posso tirar? Porque não faz sentido mais ter aquela igualdade. Não preciso dela. Vou mudar aqui tudo. Eu quero que vocês acompanhem a resolução para vocês perceberem como que é a construção de um problema. Então, vamos lá, 4 ao quadrado, 16, mais 5 vezes 4, 20. Então, neste caso aqui, não vai dar 120 nunca. Neste caso aqui, vai dar 36, tá? Porque eu determinei o valor de x ali como sendo 4, tá? Daquela outra situação, nós cairíamos numa equação de segundo grau que fica um tantico complicado para a gente abordar a resolução agora, já que vocês ainda não conhecem nenhum dos métodos de solução de equação de segundo grau. Atividade 5, está lá na página 65. Contexto algébrico. Em companhia de um colega de turma, escreva as possíveis maneiras de escrever os resultados.
Ô, pessoal, lógico que não vai dar para fazer em companhia de ninguém, então eu vou fazer aqui com vocês. O triplo de um número adicionado à sua terça parte. Como que eu represento o triplo? 3 vezes. O que é a terça parte? É pegar o número e dividir em 3, tá? Então, se eu quiser colocar n e embaixo dividido por 3, também dá na mesma, tá? É que aqui, para fazer a escrita matemática, ficava mais fácil colocar assim. O cubo de um número adicionado a 5. O que é o cubo? É um número elevado a 3. Então, n elevado a 3 mais 5. A diferença entre um número elevado à quarta potência e seu dobro. N elevado a 4 menos... O que é o dobro do número? 2 vezes n. O quadrado da diferença de dois números. Ah, essa é ótima, ó. O quadrado da diferença. Eu não vou colocar o quadrado aqui em cima. Primeiro eu faço a diferença entre dois números, n e m. Podia ser outro número? Podia ser a e b, x e y, se eu quisesse. Então, faço a diferença entre dois números e aí eu elevo ao quadrado. E, por fim, o produto da quinta parte de um número pelo seu antecessor. Então, eu pego um número. Tá errado aqui, ó. Vamos voltar lá? Não é a quinta parte. Comi uma broinha aqui, ó. Não é a quinta parte que eu escrevi aqui. Eu levei a quinta potência. Então, vamos arrumar o produto da quinta parte. Ou seja, peguei o número dividido em 5. E aí, eu multipliquei pelo seu antecessor. Então, produto, sempre que falar produto, é multiplicação. Entre a quinta parte do número, ou seja, o número dividido por 5, e o antecessor desse número. O que é o antecessor? O que vem antes. Eu tirei 1. Ah, não vai querer pegar e colocar outra letra, viu? Por exemplo, se eu estou usando N, eu vou querer colocar aqui L. Não, porque aí eu estou dando duas variáveis diferentes. Se eu quero falar que o número, o antecessor daquele determinado número, eu não posso dar outra variável para ele. Eu tenho que falar que é a regra para encontrar o antecessor, que é tirando 1, subtraindo 1, tá? Estamos quase terminando. 5.2. Um grupo de alunos recebeu como atividade extraclasse a seguinte expressão algébrica para simplificar. A resposta posteriormente. Ajude esses estudantes a construírem uma possível solução. Olha só, a expressão é essa aqui, ó. 3 vezes x ao quadrado, y, vezes x ao quadrado, y, dividido por x ao quadrado, y ao quadrado. Bom, primeiro nós vamos multiplicar os termos do numerador, porque no denominador já está simplificadinho aqui. E aí nós vamos usar a propriedade de multiplicação entre potências de mesma base, em x e y. Ficando então de que jeito? Ó, eu venho aqui e faço x vezes x, vai ficar x elevado a 4. Eu venho e faço y vezes y, vai ficar y elevado a 2. Lembra? Multiplicação de potência de mesma base, mantém a base, somos expoentes. Então, ficou esse trem aqui, ó, 3 vezes x elevado a 4 vezes y elevado a 2, dividido por x elevado a 2 vezes y elevado a 2. O que eu vou fazer? Vou simplificar termos semelhantes. Por quê? Pensa que eu tenho 5 dividido por 5, dá quanto? 1. E se eu tenho y ao quadrado dividido por y ao quadrado, vai dar quanto? 1. Então, se toda vez que a divisão for dar 1, eu posso simplificar, eu posso cortar. Então, cortei o y ao quadrado com o y ao quadrado. Esse x à quarta, eu cortei com x ao quadrado, mas eu usei aquela propriedade, lembra? Mantém a base e subtrai os expoentes. 4 menos 2 dá 2. Então, o resultado fica sendo 3 vezes x elevado a 2, certo? Usamos, se vocês prestarem atenção, nesse caso aqui, nós usamos as propriedades de potência que a gente vinha estudando desde o início do ano. Ufa, tô falando muito rápido, né? Mas é que eu não quero que o vídeo fique longo. Em uma gincana de matemática, cada candidato sorteou uma expressão algébrica. Em seguida, foram sorteados os valores de x e de y, para que resolvessem suas expressões, e ganharia a gincana quem obtivesse o maior número de rodadas vencidas, sendo que, a cada rodada, vence o jogador que obtiver o maior resultado. Descubra quem foi o vencedor da gincana de matemática, resolvendo as expressões algébricas abaixo. Então, ó, o candidato 1 tem essa expressão para resolver, e o candidato 2, essa daqui. Para a primeira rodada, foi dado o valor de x igual a 4 e y igual a 10. Então, vamos ver aqui na tabela, como que chegou nesse resultado.
Eu coloco lá 2 vezes x. X vale quanto? 4. 2 vezes 4 vezes 10 elevado ao quadrado, certo? Acho que eu vou precisar ir para a lousa. Bom, vamos para a lousa então, que eu vim aqui para a lousa para vocês conseguirem entender melhor aquele exercício lá, o 5.3 que nós estávamos conversando. O exercício, ele quer que a gente substitua o x e o y pelos valores dados em cada uma das expressões. Então, ó, eu vou vir aqui na primeira, ó, 2 vezes, o x vai ser 4, vezes y, o y vai ser 10 ao quadrado. Vamos calcular? Primeiro a potência. Então, vai ficar 2, mas eu posso já multiplicar aqui o 2 vezes 4. 2 vezes 4, 8. 10 ao quadrado, 100. Então, esse aqui deu 800. Vamos fazer a mesma coisa agora na próxima. O x é 4, ok? Então, vamos colocar aqui 4 ao quadrado, mais 3 vezes 4, vezes y, que é 10, menos o y, que é 10. Vamos multiplicar, aliás, vamos resolver, começando pela potenciação. 4 ao quadrado, 16. Mais 3 vezes 4, 12. 12 vezes 10, 120. Menos 10. Bom, 120 mais 16 dá 136. Menos 10 dá 126. Pronto. Encontrei. Isso que a gente está fazendo chama-se encontrar o valor numérico para as expressões. A próxima é x igual a menos 2 e o y igual a menos 5. Então, eu faço o mesmo que eu fiz no item anterior para cada uma das equações. Então, ó, 2 vezes x, só que o x é menos 5, vezes y, que, aliás, o x é menos 2, perdão, vezes y, que é menos 5 ao quadrado. Ó, y ao quadrado, menos 5 ao quadrado. Resolve isso aqui primeiro. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Vezes 5 ao quadrado negativo. Menos vezes menos fica mais. 5 vezes 5, 25. Então, ficou menos 4 vezes 25. Dá menos 100. Pronto, fiz o primeiro. Vamos pro próximo. X ao quadrado. X ao quadrado é menos 2. Então, vai ficar assim, ó. Menos 2 ao quadrado. Mais 3 vezes menos 2. Vezes o y, que é menos 5. Menos o y, que é menos 5. Então, é menos 5. Menos 2 ao quadrado vai ficar o quê? Vai ficar mais 4. Mais vezes menos, menos. 3 vezes 2, 6. Menos 6. Tudo isso também multiplicado por menos 5. Vamos fazer direto? Menos vezes menos, mais. 6 vezes 5, 30. Menos com menos, virou mais. Então, aqui eu tenho 39. Certo? Então, se vocês não errarem em regras de sinais e tudo mais, vocês vão chegar naqueles valores que tá lá na tabela, tá? Então, essa é a forma de se fazer. Isso chama-se encontrar o valor numérico para as expressões, tá bom? Muito bem, né, pessoal? Entenderam como que é o processo? A gente fez aí o cálculo do valor numérico de cada uma das duas expressões, sendo que os valores que eu deveria substituir já estavam sido dados aqui, tá? Então, olha só. O vencedor da partida foi o candidato 2, porque ele ganhou 3 partidas. Lembra que o vencedor é o que chegasse num valor maior, não é? Então, ó, o candidato 1 chegou em 800 aqui, e aqui 126, o outro. Aqui ele chegou em menos 100, e aqui 39. Então, esse aqui ganhou. Antes, quem tinha ganhado era esse. O vencedor da terceira, aqui, 48. O vencedor da quarta, aqui, ó, esse cara, 217. O vencedor da quinta, esse daqui, ó, menos 127. E foi assim que foi resolvido o exercício 5.3. Agora, o 5.4. Descubra a regularidade que existe na tabela a seguir e complete os espaços vazios. Depois escreva uma expressão algébrica que represente essa regularidade. Então, olha lá, pessoal. Tenho 80, 41, 50, 26, 40, 21, 20, 11, 10, 6, 4, 3,
8,8, 5,4, 4,6, 3,2. Então, ó, vamos começar aqui no início da tabela. 80, aqui deu 41. Estranho, né? Vamos olhar o próximo. 50, o de baixo deu 26. 40, o de baixo deu 21. O que você começa a perceber? A metade de 80 é 40, só que deu 41. A metade de 50 é 25, só que deu 26. A metade de 40 é 20, só que deu 21. E a metade de 20? A metade de 20 é 10, só que deu 11. A metade de 10 é 6. Aliás, é 5, só que deu 6. E a metade de 4 é 2, só que deu 3. E a metade de 8,8 dá 4,4, só que deu 5,4 aqui. E a metade de 2,6, a metade de 4,6 dá 2,3, só que aqui deu 3,3. Então, o que você está percebendo? Que o segundo valor está sendo obtido a partir da primeira linha, somando 1. Então, qual vai ser os valores aqui nessas 3 casinhas vazias? Metade de 18, não é 9? Eu pego 9 e somo 1 e acho o próximo valor aqui embaixo. Metade de 102, não é 51? É. Eu pego 51 e somo 1, achei esse valor aqui. A metade de 22,2, não é 11,1? É. Eu somo 1 e deu esse valor aqui. Certo? Então, eu encontrei a regularidade, a regra, né? A expressão algébrica, olhando para a tabela. Certo, pessoal? Espero que tenha sido esclarecedora essa aula de hoje. Infelizmente, foi um pouquinho longa, mas nem sempre as coisas conseguem ser do jeito que a gente gostaria que fosse, né? Eu vou dividir em 2 vídeos para não ficar muito pesado, tanto para subir quanto para vocês assistirem, tá? Vamos agora para a explicação da atividade a ser feita, né? Eu ia me esquecendo dessa parte. Então, vamos lá, ó. Tem uma atividade com 2 exercícios. Vocês devem fazer o seguinte, resolver a atividade no caderno, fotografar, copia o exercício também, tá? Copia, responde o exercício, fotografa, põe o nome na folha e manda lá no Classroom. Primeira atividade, tá aqui, vamos lá. Uma imobiliária adquiriu 2 novos terrenos retangulares, cujas dimensões estão representadas pelas figuras a seguir. 6y e x. E na outra, 3x e 3y. Escreva a expressão algébrica para o cálculo da área de cada terreno. Facinho, facinho, pessoal. Só encontrar a expressão algébrica para a área do terreno 1 e a expressão algébrica para a área do terreno 2. Lembrando que terreno retangular é comprimento vezes largura, tá? Encontre uma expressão algébrica para o cálculo do perímetro. O que é perímetro? Somada dos lados. E aí vocês têm que lembrar que essa figura aqui, ó, ela tem 6y aqui, então aqui também tem 6y. Ela tem x aqui, então aqui ela também tem x. E o mesmo vale aqui, ó. Tem 3x aqui, então aqui também é 3x. Tem 3y aqui, aqui é também 3y. Então o perímetro, que é somar os lados, encontra a expressão aí. Vai deixar na forma de expressão, não vai precisar achar o valor de x nem de y. Aí no C, sim, aí no C nós vamos fazer o valor numérico, que é o seguinte. Se eu disse que x vale 12 e y vale 10, você vai pegar a área de cada terreno, que você encontrou aqui no item A, a expressão, e trocar a regrinha, trocar na fórmula o x por 12 e o y por 10 e fazer a conta, como a gente fez nesse exemplo que eu expliquei agora há pouco na lousa, tá? Aí vai fazer o exercício 2. O exercício 2 é mamão com mel. Seguinte, docinho, docinho, facinho de fazer, é isso que eu quero dizer. Eu vou observar qual é a operação que está sendo feita. Lembra que multiplicação, beleza, eu posso multiplicar termos diferentes. Então, ó, 3 vezes 4, 12, 12 vezes 5, 60. D vezes D, D elevado a 2. D elevado a 2 vezes D elevado a 1, D elevado a 3. Então, aqui dá 60, D elevado a 3, certo? As outras seguem o mesmo raciocínio quando for multiplicação. E quando for soma? Soma, eu só posso somar valores que eu tenha a mesma letra. Então, aqui, ó, estou identificando as mesmas letras, posso somar. Aqui é uma divisão, tá? 3ax dividido por 2,
mais 5x dividido por 2. Então, tudo isso aqui é fração. Observa se a letra for a mesma. Se for, eu posso somar, tá? Fez isso, matou a tarefa da semana, tá bom? Qualquer dúvida me chama no WhatsApp. Como eu falei, essa semana provavelmente não, essa semana eu não consigo fazer a videoaula, porque o meu horário no cronograma que a coordenação estabeleceu é hoje às 14h50. E às 13 horas eu vou fazer uma cirurgia num dente. Talvez eu esteja anestesiada e não consiga fazer a videoaula ao vivo. Como eu já esmiucei todo a situação de aprendizagem 1, eu acho que não vai ter dificuldade para vocês resolverem. Caso tenham, me chame ao longo da semana toda aí no WhatsApp, que a gente vai resolvendo junto, tá bom, pessoal? Um abraço, até mais.